Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom estar com você neste momento especial do programa Gente de Fé, onde você vai conhecer a história, o testemunho de fé do Ricardo Monte. Ele é de Fortaleza, no Ceará, e ele mesmo traz uma frase que me marcou, inclusive, e com certeza vai marcar você. A minha maior ferida se tornou a minha maior pérola. Eu tive a graça de ir a Fortaleza, entrevistar o Ricardo Monte, conhecer tudo o que Deus está fazendo nele e através dele. Por isso esta frase, a minha maior ferida se tornou a minha maior pérola. Ele é fundador da comunidade Obra Rainha dos Anjos e você confere agora a minha conversa com ele. Hoje estamos aqui nesta alegria, que, como eu disse, de receber o Ricardo Monte. Bem-vindo, Ricardo. Ô, padre, é uma alegria estar partilhando um pouco da minha história, um pouco sobre a Obra Rainha dos Anjos, esse pequeno embrião ainda no seio da Igreja Católica, mas com tanta história já para contar, nessa década de existência. Então, assim, uma grande alegria partilhar do meu sagrado, Pode ser que muitos se identifiquem, e sejam alcançados, como um dia eu fui pela misericórdia do Senhor. E você diz dessa obra, dessa nova fundação com apenas 10 anos, na qual Deus deu a graça de você ser o fundador, é isso? Sim, padre. Sim. Quando tudo parecia que não tinha jeito, com Deus tem jeito, padre? Eu passei por 17 anos, no submundo das drogas, E nesses 17 anos, nos últimos, no crack, conheci as ruas de perto. Por graça de Deus, não quebrei o vínculo total com a família. Então, passava mais de uma semana fumando pedra dentro das cracolândias, nos trilhos, nos barracos, mas sempre retornava, E quando retornava, ali tinha o acolhimento da minha mãe, do meu pai, mesmo corrigindo, exortando, tantas vezes saía novamente porque falavam, reclamavam, mas sempre tinha uma rede armada, um prato de comida ali para me acolher de volta. E sou filho de meu pai, é um ex-seminarista jesuíta, minha mãe, uma mulher de joelhos dobrados no chão, pagou o preço na oração, Não foram 17 dias, mas foram 17 anos. Quase uma Santa Mônica, mãe de Santa Agostinho. Sim, sofreu, fiz muita gente sofrer, Um dependente químico faz a família toda, os codependentes sofrem juntos, Adoecem juntos, mas não é só a família, A gente sabe que a sociedade toda, um dependente químico prejudica muita gente, Então, assim, eu nesses 17 anos fiz muita coisa errada, entrei no submundo do crime, passei pelo tráfico de drogas, mas não posso dizer que eu era um traficante. Eu vejo que eu era, na verdade, um dependente químico, um usuário, que, na verdade, eu era um bobo, um tolo, Achava que era o cara e tal, colocavam droga na minha mão para vender, mas eu era um dependente químico, E Deus sabe de todas as coisas. Quando eu comecei a entrar por esse caminho aí do tráfico, uma droga que eu jamais dizia que eu ia usar, e foi o crack, eu cheguei, experimentei, e ali eu posso dizer que, infelizmente, foi paixão à primeira vista, Dos 17 anos eu passei 7 no crack, e aí, mas foi ali, Foi ali naquele momento que eu fui cuidado tantas vezes, Cuidado tantas vezes por esse Jesus que hoje nós acolhemos em casa, nas nossas casas de missões, de acolhimento, Eu fui cuidado por eles, nos guetos, nas favelas, E quantas vezes eu tive esse encontro, Meu pai, minha mãe, foram esses sinais, essas placas indicadoras, foram realmente os meus primeiros catequistas, Meu pai, ele colocava 2 dependentes químicos para morar conosco, eu ainda pequenino dentro de casa, cuidar. Ao entrar numa igreja, me deixou marcas profundas. Ao entrar numa igreja, um deficiente na porta, pedindo esmola, levou para um bairro de Fortaleza chamado Pirambu, pegou as coisas dele, levou para morar dentro de casa. Então meu pai sempre fez essas loucuras santas, Isso me deixou profundamente marcas. Eu cresci com isso, Ou seja, por mais que você por mais que você teve a experiência de entrar neste submundo das drogas, do crime, do tráfico, como você disse, mas existia ali uma sementinha. Existia ali uma semente de alguém que plantou, ou seja, o seu pai, sua família plantou,
que, mesmo você tendo contato com isso, com certeza serviu para que você também pudesse sair um dia. Sim. Como hoje você é fundador de uma comunidade, você toca nessa realidade de um início de conversão que já vem caminhando aí, porque o nosso processo de conversão apenas se inicia. Nós vamos, até o nosso último suspiro, estar em processo de conversão. Mas você já experimentou isso. Mas bendito seja Deus, porque este valor foi colocado. Eu sempre gosto de chamar a atenção, principalmente dos pais, ao que eles têm apresentado aos seus filhos. Porque o mundo lá fora, ele vai apresentar inúmeras coisas. Ele vai apresentar droga, ele vai apresentar a prostituição, ele vai apresentar a vida fácil, a vida de prazer, mas ele vai apresentar com uma capa de é aqui o lugar, venha. E em contrapartida, os pais precisam apresentar os verdadeiros valores. Porque mesmo você vivendo lá, ou seja, se deixando levar, se deixando enganar, mas você teve ali o veio de um pai, de uma família que mostrou para você o caminho certo. E que você teve o caminho de volta. Esse foi o mais bonito. Isso, eu nasci num berço católico, né, padre? Meu pai era piloto de avião, então acordava de madrugada, 4 horas da manhã, rezando, era um grande intercessor, né? Então, fui marcado por essa experiência, né? Minha mãe, uma mulher de joelhos dobrados no chão, passava semana fora de casa, quando chegava, adormecia ali, ela dobrava os joelhos, me consagrava a Nossa Senhora, né? Mês de maio, novenas, no mês de Nossa Senhora, pequenino, acabou a Santa Missa certa vez e meu pai disse assim, vai lá no sacerdote e pede para ele te mostrar Jesus. E eu fui lá, mostra Jesus, padre. E o padre abriu o sacrário e mostrou Jesus Eucarístico. Isso é o pequenino. Não entendi nada, né? Como se quisesse, esse aí é Jesus, né? Jesus, eu pensei que era uma pessoa, mas um pedaço de pão, o que é isso? Exato, né? Que grande mistério, né, para uma criança. Mas ficou gravado no meu coração. Então, aos 12 anos de idade, eu já pulava o muro da escola para beber com os amigos, né? Então, 12 anos de idade, né? Muito cedo. Muito cedo, muito cedo. E estudei em 2 colégios católicos, né? Então, minhas raízes foram dentro da igreja, né? Mas naquela fase da rebeldia, e se me perguntar, padre, o que foi que te levou às drogas? Foi a rejeição? O desamor? Não, eu fui cercado de amor e de carinho, né? Mas naquela fase da rebeldia, ali, né? Realmente eu saí por curiosidade, né? Gostava de andar dentro da favela, comecei a pegar em armas, então gosto pela aventura. E eu que diria que faltou muito uma palavrinha chamada não, né? Limites, faltou muito isso, né? Meus pais me amaram muito, mas em alguns momentos faltou ser mais firme. Hoje eu vejo isso e tento fazer isso com meus filhos, né? Os filhos, tenho 3 filhos hoje, não é? Mas muitos filhos espirituais também, né? Então essa palavra também. Então, padre, com 12 anos já pulava o muro para beber, depois veio a maconha, né? Esse mazão todo aí, aos 12 anos também, nessa época eu comecei a pegar onda, a surfar. O surf fez parte da minha vida toda, faz parte até hoje, né? Não tem nada a ver com droga, mas na minha época aquele meio me influenciou, né? Conheci a maconha na beira da praia, conheci a cocaína também na beira da praia. É bom, né? Deixar claro aqui, porque o esporte não tem nada a ver com isso. Porém, o ambiente que muitas vezes, né, não sempre, mas que muitas vezes envolve o esporte surf, ele tem essa dimensão das drogas. E hoje a gente vê uma geração aí muito saudável, né? No surf, no skate. Mas na minha época, de 10, daqueles meus amigos ali, de 10 que pegavam onda comigo, 8 fumavam maconha na época. Então eu fui influenciado pelas amizades, pelo meio que eu vivi, não é? E aí eu fui passando, conheci os psicotrópicos, né? Conheci a cocaína, o LSD, o êxtase e finais dos anos 90 o crack chegou em Fortaleza, né? A gente só via o crack pela televisão, Cracolândia em São Paulo, aqui em Fortaleza, e eu dizia, isso daí eu jamais vou usar, né? Mas quando chegou o crack 96, 97 em Fortaleza, o que eu disse que eu não ia usar, eu coloquei, como a gente fala aqui em Fortaleza, né? Coloquei na lata, no cachimbo e fumei logo, e ali infelizmente, né? Foram, dos 17 anos de uso de droga, foram 7 anos no crack, né? E aí foi que eu conheci as ruas de perto, né?
Conheci realmente o cativeiro pela primeira vez, né? Tentava sair, não conseguia, né? Mas foi na minha última queda, né, que se deu o início dessa obra, né, da pequena obra de Deus de Nossa Senhora, da obra Rainha dos Anjos. Estava dentro de uma comunidade chamada Carandiru, aqui em Fortaleza, né? Sim. E já há mais de 3 dias fumando pedra, com 10 pedras na mão. E aí, falar como é importante a evangelização, né? Essa cultura do encontro, de sair de si. Passaram 2 ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão, com o rapaz, com a Sagrada Escritura na mão. E passaram ali e eu disse, vai ter adoração, né? Eu já tinha tido uma experiência anteriormente com Deus, né? Mentinha estava lá dentro. Estava lá, né? Então eu disse, vai ter adoração? E ela disse, não, filho, vai ter celebração da palavra, fica com a gente, né? Mas quando eu disse isso, quando ela falou isso, eu disse, não, eu não posso, eu estou no pecado, eu disse, né? E ela disse, esse menino tem alguma caminhada, tem um entendimento, né? E ficou me intercedendo por mim ali com o tercinho na mão. Hoje é uma grande amiga minha, né? E eu saí, mas não consegui andar muito. Fiquei com as 10 pedras, a celebração começou, e eu olhando ali com aquelas 10 pedras na mão. O outro usuário que estava de lá de mim, outro irmão, e aí, tá ficando doido, né? Vem, vamos fumar e tal. Eu tirei uma pedra daí na mão dele para ele sair e fiquei ali, né? Não consegui sair. A celebração começou, o momento de maior dor foi o momento em que se deu a procissão, a fila da comunhão, né? E ali eu já amava ardentemente Jesus Eucarístico, né? E não podia ir, né? Sim. Tinha todo esse entendimento. Mas daquele momento em diante, Deus gritava no meu coração, vem aqui e coloca essas pedras no meu altar, né? Vem aqui e coloca essas pedras no meu altar. E eu olhava para aquelas pedras, né? Aquele conflito dentro de mim, né? Mas se eu entregar, eu não vou ter o que fumar, né? Mas o Senhor venceu, né? E eu fui lá, coloquei aquelas pedras diante do altar do Senhor. Aquelas mulheres estavam ali, aquelas mães choravam, né? Porque se identificavam quantos filhos estavam na mesma situação que eu naquele lugar. E ali eu entregar aquelas pedras, eu entreguei a minha vida. Não foi um passe de mágica, né? Foi um processo doloroso, de quedas, né? Mas nesse momento, naquele dia ali, né? O Senhor me levantou. Eu sinto que para a vida toda, né? Foi a última queda de muitas, né? Já fazem muitos anos, né? E naquele dia, quando eu retornar para casa na madrugada, aquela mesma cena, uma rede armada, minha mãe me acolhendo, eu adormecendo, ela dobrando os joelhos, me consagrando a Nossa Senhora. Cedinho toco o telefone, era minha esposa, que nessa época estava iniciando um namoro, né? E eu disse para ela, olha, não tem que acabar, porque eu vou te fazer sofrer, né? Eu vou te fazer sofrer porque eu não estou conseguindo ficar de pé. E ela disse assim, eu posso te perder até para outra pessoa, mas para as drogas e para o mundo eu não te perco, né? Senti uma grande força. Mulher de fibra. De fibra, né? Senti uma força e eu olhando ali deitado para um quadro que até hoje eu tenho de Nossa Senhora que vertia lágrimas, né? E ela falou isso e eu disse para ela, olha, eles estão todos morrendo. Pessoas que tinham iniciado a usar droga comigo. Naqueles 3 dias que eu fumei, fiquei fumando pedra, crack ali naquele trilho, naquela comunidade. Aquilo, eu que era indiferente a isso, aquilo me impactou de uma maneira diferente. Eu disse, eles estão todos morrendo, né? E do outro lado do telefone ela disse, não está na hora de você fazer algo por eles, né? E eu vi que não foi ela, eu não consegui falar, desliguei o telefone, tive uma experiência com o colo de Nossa Senhora, com aquela mulher que derramava lágrimas e esse pedido já não está na hora de você fazer algo por eles, né? Me inquietou de uma maneira que eu tive uma experiência e eu que não conseguia, depois de uma queda, me levantar para canto nenhum. Me levantei com uma graça especial, diria extraordinária. Peguei o telefone e liguei para um irmão, que hoje, inclusive, está em Cachoeira Paulista, fazendo uma experiência na Canção Nova, né? E Daniel Eric, o nome dele, posso falar aqui, um grande irmão, né? Hoje ele faz parte da vocação, está caminhando lá com a Débora, a esposa. E naquele dia, 13 de maio, nós iniciamos, né? E eu disse, onde tiver um Jesus abandonado, um Jesus invisível, desfigurado pelas drogas, nós vamos estar lá. Aquele primeiro dia não foi na rua, mas foi no quintal da casa da minha mãe com 6 dependentes químicos, né?
E tudo a partir de uma experiência pessoal com Deus, com o batismo no Espírito Santo, né? Essa experiência que eu sou filho, né, dessa corrente de graça que é a Renovação Carismática Católica, né? E tudo foi a partir dessa experiência. Realmente, assim, hoje nossas vidas não têm sentido se não for para dar a vida, né? Hoje a gente faz um trabalho em muitos lugares, mas semanalmente nós estamos dentro da maior Cracolândia de Fortaleza, né? Comunidade chamada Oitão Preto, né? Que a gente está lá não é para aliviar as dores, né? Mas para provocar uma reação e trazer de volta, né? Ser acolhidos nas nossas casas e amados. E essa é a experiência do Ricardo, que teve esta vida longe de Deus, uma vida em busca de respostas, né, Ricardo? Uma busca de ter, mesmo que muitas vezes a gente pode dizer que a pessoa, não, ela entrou no mundo das drogas porque ela não tinha uma boa experiência familiar. Você disse que você não teve uma firmeza dos seus pais. Eu quero também trazer isso para você. Como é que você tem cuidado dos seus filhos e como é que você tem sido firme com você mesmo, diante daquilo que são as suas paixões desordenadas, como a própria palavra de Deus diz. Nós precisamos ser extremamente radicais nas nossas escolhas. O mundo está aí para oferecer-nos muitas coisas, né? Mas tudo isso aconteceu com o Ricardo, aos 17 anos, né? Nesse mundo do crime, das drogas, conhecer o tráfico, mesmo não sendo traficante, e que é um mundo que oferece muitas coisas. Mas, de repente, Deus entrou na sua vida e mudou. E quem é o Ricardo Monte hoje? Padre, hoje eu continuo sendo um pequenino, né? Assim, servo inútil de Deus, mas que Deus me confiou uma missão. Minha maior ferida se tornou a minha maior pérola, né? Meu carisma é a maior pérola, né? Onde eu tenho um encontro todos os dias com esse Jesus. Mesmo Jesus que está escondido sob o véu do sacramento, é o mesmo Jesus que está escondido no rosto de cada irmão de rua, de cada dependente químico, né? Então, realmente, outrora, né, eu tinha uma dependência, né? Pela Organização Mundial de Saúde, a dependência química não tem cura, né? Mas a gente sabe que para o nosso Deus nada é impossível. Apesar do Senhor não trabalhar com curas imediatas, né? Com a dependência química, né? Mas imediatas, progressivas, através dos meios que a igreja deu. Eu não fui acolhido em nenhuma comunidade terapêutica, padre, né? Não conhecia a Fazenda da Esperança, não conhecia o Volta Israel do Shalom aqui, não conhecia, não é? Então foi muito doloroso, porque a cada queda eu tinha que encontrar forças, né? E essa força realmente não vinha de mim, foi uma graça especial de levantar e ir ao encontro da pessoa de Jesus, na pessoa do sacerdote, sacramento da reconciliação, tantas vezes, mais de 2 vezes na semana, porque voltava a cair no crack um dia, no outro dia estava lá no padre novamente, não é? E a Eucaristia diária, adoração eucarística, o rosário que não saía da mão, palavra de Deus. Então foram os meios que a Santa Mãe Igreja me deu, né? Foi doloroso, ninguém me explicou o que era dependência química, eu tive que aprender por si só. Mas essa radicalidade, né? Mateus 5,37 vai dizer, dizeis sim, se sim, não, se não. Tudo que passar disso vem do maligno, né? E também no Evangelho de São Mateus vai lembrar, desde a época de João Batista até o tempo presente, os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Essa violência eu tive que entender, né? A morrer para as minhas vontades, renunciar tantas vezes, coisas que eu gostava, né? E o pecado foi perdendo força, né? Foi perdendo força. Então a conversão diária, a partir da experiência pessoal com Deus, eu me sinto sempre pequeno e essa é a dica que eu digo para os irmãos que estão nos vendo agora, não é? De repente tem alguém passando por essa, mas isso serve não só para o dependente químico, mas para todos que estão no processo de conversão, é se sentir sempre fraco, né? Sempre pequeno, né? Eu hoje sou dependente do Senhor, não posso dar um passo sequer, não é? Sem Deus, não é? Sem a Eucaristia, sem estar com o meu rosário nas mãos, sem estar me alimentando na palavra de Deus, não é? Então eu descobri que hoje eu sou dependente desse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que me levantou, me alcançou na região dos mortos, do sepulcro onde eu estava,
realmente hoje o meu cheiro não é o cheiro da podridão, da morte e do pecado, né? Mas nós temos essa missão de ir nos guetos, nas cracolândias, levar não apenas o fogo eucarístico, mas o perfume da Virgem Maria, espalhar, né? Ser o colo de Nossa Senhora aí para tantos filhos. Hoje, nosso carisma, nós descrevemos da seguinte maneira: revelamos a maternidade de Deus à humanidade desfigurada, e unidos aos santos anjos somos testemunhas da ressurreição. Então, como Nossa Senhora aos pés da cruz acolheu Jesus sem vida, nós acolhemos tanto nas nossas casas, nas ruas, né? Mas contemplamos também o levantar e o ressurgir de muitos filhos, né? Então, realmente, a minha maior ferida, né, se tornou a grande pérola da minha vida. Não tem sentido hoje se não for para dar a vida por esses irmãos, né? Então, hoje, e nós estamos aqui também muito felizes, Padre, de partilhar, né? Final do ano, em dezembro, nós tivemos a visita do nosso arcebispo, na nossa casa, nossa comunidade. Passou a manhã conosco, Dom José Antônio, e ele deixou uma palavra, né? Nesse dia, tinha alguns irmãos conosco, de outras comunidades, irmãos da Obra Lume, estava o Edwin, estava outras pessoas, e Dom José olhou para nós e disse, naquela manhã, né? Vocês descobriram o caminho. A comunhão é o caminho. Na comunhão se faz igreja de Deus, família de Deus, povo de Deus. E olhou nos nossos olhos e disse, na comunhão autêntica, na comunhão verdadeira. No encontro, na comunhão de carismas diferentes, como a Obra Lumen, como a comunidade Rainha dos Anjos, como tantas outras comunidades que hoje trabalham juntas, né? Realidades, carismas, que trabalham juntos, num único intuito: fazer com que esses irmãos eles possam ser resgatados, literalmente tirá-los da boca do leão. Literalmente. Ser presença, né? Ser presença ali naqueles infernos, né? Ser presença no inferno. Padre Renato Chiera tem um livro chamado Presença no Inferno, né? Que são as cracolândias. Então, ser presença ali, né? O Jesus abandonado, o Jesus crucificado das ruas, continua tendo poucos amigos, né? Na cruz tinha apenas 4 pessoas, entre elas Nossa Senhora. Jesus continua tendo poucos amigos, né? O Jesus que desafia, o Jesus que está nas ruas, não é um Jesus fácil de amar, não é? É o Jesus que te desafia, é o Jesus que cheira mal, é o Jesus que está machucado, ferido, desfigurado. É mais fácil a gente desviar o rosto, atravessar a rua, levantar o vidro do carro no semáforo, é mais fácil. Mas nós sabemos que a situação, nós vivemos essa epidemia do crack hoje, no nosso Brasil, e nós enterramos a situação viva, né? E não dá mais para fugir, né? Nós descobrimos que juntos nós somos mais fortes, né? Juntos nós somos uma resposta mais eficaz para a igreja e para o mundo, né? Então, assim, se a Obra Rainha dos Anjos tivesse se fechado em si mesma, nós não estaríamos fazendo nem 50% do que nós fazemos hoje. Isso é coisa muito importante, Ricardo, porque nós já estamos caminhando para o final do bloco. Daqui a pouco nós vamos ter aqui no nosso programa também a presença de Regis, sim, que é da comunidade Lumen, sim, né? Ou seja, a manifestação de Deus aqui em Fortaleza, sim, né? Trabalhando essa realidade dessa comunhão de carismas com o único intuito. Como a resposta de Deus para os nossos tempos. Eu percebo que as novas fundações é a resposta de Deus para os nossos tempos, mas diante de tantas realidades, vocês estão vivendo mais uma resposta de Deus. Ou seja, se unam, vivam uma autêntica comunhão, a palavra do bispo, vivam uma autêntica comunhão. Isso. Porque tem muita gente sofrendo aí fora. Então é unir forças. Verdade, pai. Quero te agradecer por essa rápido testemunho neste programa, que nós temos esse intuito de mostrar testemunhos de pessoas que com Deus tem jeito. Com Deus tem Por jeito. isso que é gente de fé. Eu vou já me despedir de você, né? E deixando o convite para que um dia, passando por Cachoeira Paulista, nós possamos fazer um programa inteiro e aí conhecer muito mais a obra, né? Muito mais a comunidade que vocês têm, Tá bom, e também poder levar isso adiante. Mas um telefone rapidinho para aqueles que queiram conhecer,
e se aprofundar e também ajudar, por que não ajudar de maneira concreta a obra Rainha dos Anjos. Sim, padre. Queria agradecer demais esse espaço, né? E dizer que a comunidade Obra Rainha dos Anjos já tem sede em Fortaleza, mas está em alguns lugares do Ceará, Sertão Central, Centro-Sul. Deixar aqui o telefone DDD 85, né? 998085188, né? E DDD 85 998085188. Você viu aí a força da intercessão dos pais na vida dos filhos. Por isso eu deixo para você essa pergunta: qual é a sua maior ferida? E como você tem transformado a sua ferida em pérolas? Deus te abençoe e que você possa ser gente de fé. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.